E aí, pessoal, eu sou o Renatrovski e tô aqui para conversar com vocês sobre Guardiões da Galáxia 3. Pois é. Renato, você está atrasado com Guardiões da Galáxia, lançou semana passada e não sei o quê. Eu tô atrasado. Mas, entretanto, é um filme tão legal que, independente de estar atrasado ou não, eu vim aqui conversar com vocês sobre isso porque eu preciso falar com alguém sobre isso. Beleza? Então, encarecidamente eu peço que vocês deixem aquele like aqui nesse vídeo e, claro, comentem aqui falando sobre o filme se vocês já assistiram, se não assistiram ainda, quais as expectativas que você tem, porque aqui nesse papo eu vou abordar bastante coisa que aconteceu no filme. Tem spoiler, então se você não quer spoiler, vaza daqui. Essa é a hora, beleza? E vamos lá. Bom, compartilhem esse vídeo se vocês puderem também, para que esse conteúdo chegue a outras pessoas que queiram, assim como eu, conversar sobre, que é algo muito legal, gente. E eu falo isso porque o filme, a história em si já me faz dar assim uma nota muito alta pro filme, não que ele precise, mas que é bem legal, né? Outro ponto bacana é que assim, tipo, o filme, de fato, ele se preenche por si só com as suas personagens. Ah, mas isso daí é muito óbvio, Renato. Vamos lá. Quando eu falo só com as suas personagens, eu falo que se só tivessem os Guardiões da Galáxia em tela, já valeria a pena. Por quê? A história é muito boa e o James Gunn, ele consegue fechar com chave de ouro essa trilogia, que é uma das mais legais aí que a Marvel construiu durante todos esses anos. Uma equipe sem super-heróis super populares, mas com uma força tão grande de carisma que é difícil você não conseguir se apegar a eles. Falo isso porque quando eu fui assistir Guardiões da Galáxia 1, por exemplo, eu fui depois de um mês do lançamento, não conhecia a equipe de heróis que ali existiam, e eu saí tão extasiado de ter visto aquele filme que eu falei, nossa, não posso perder os próximos, né? Isso me fez, sim, querer conhecer um pouco mais os Guardiões fora do cinema e tudo mais. No entanto, é aquela coisa, quando saiu Guardiões 2 foi meio aquele filme, tipo, bem água com açúcar mesmo. Eu esperava algo muito mais legal, mas ok, se manteve ali na mesma proporção do primeiro filme. Agora, esse terceiro, ele tem um ar de despedida muito grande, né? E você vê a coragem aqui do James Gunn de matar todos os principais personagens da história. Não, nenhum deles morre. Então fiquem tranquilos em relação a isso. Mas o James Gunn fez questão de mostrar que todos podem morrer. É bem legal isso. Não que isso traga essa sensação de ameaça para algumas, né? Estou falando que todos morrem porque desde o início do filme você vê todos eles passando por uma situação de morte. A primeira cena, o primeiro ato do filme que você já vê ali de cara, você ser bombardeado com um ataque do Adam Warlock, você fala assim, caraca, acabou pros caras, acabou pros Guardiões, já era. E o Adam Warlock, ele pega a nebulosa, ele arrebenta com a nebulosa, ele quebra toda a nebulosa, sem falar a sequência de soco que ele dá na cara dela, assim, que é algo assim surreal. Tipo, uma realidade que aquilo fosse com qualquer outra pessoa, a pessoa se não morresse ia estar num coma danado, velho. E eu falo isso porque, além dessa cena com a nebulosa, tem uma outra cena com o Groot, que só resta a cabeça do Groot, né? É claro que nenhuma dessas personagens morre, mas
é de fato impactante. Você sente que uma ameaça muito maior, muito mais perigosa vem por aí, né? No entanto, o filme não entrega isso de maneira nenhuma na sua história. E ele se torna um filme muito bom exatamente porque o filme aborda traços do passado do Rock. Pois é. Na minha opinião, o personagem mais legal dos Guardiões, né? Gosto muito do Rocket e gosto muito do Quill. Os dois personagens assim que me fazem gostar tanto dessa franquia. E falar dessa história do Rocket é algo assim muito emocionante que eu vou deixar bem pro final desse vídeo, porque é a parte mais legal e tudo que eu tenho a falar, tá? Ah, outro ponto. Vou começar a falar do que eu não gostei. E exatamente tem o nome Adam Warlock e o grande vilão da história, que de fato a Marvel, né, tem essa coisa de nerfar as suas personagens, né, tão poderosas. E o Adam Warlock, por exemplo, ele tem uma síndrome de visão no final de A Era de Ultron, por exemplo. O Visão ali, ele não conhece o poder que ele tem e tal. E no final do filme ele fala assim, parece que eu nasci ontem, e o Adam Warlock é a mesma coisa. Ele é muito poderoso, ele é super forte, só que é um bobão, né? Isso é bem fraquinho. Ele se torna ali uma espécie de alívio cômico no filme, mas é tão ruim a interação do Adam Warlock que se ele não existisse nessa história, é, seria irrelevante, assim, tipo, não faria diferença nenhuma, né? E esse é o ponto, tipo, conhecendo, para quem leu a saga do infinito e para quem sabe da importância do Adam Warlock, é bem ruim ver o que fizeram com ele. Eu dou um outro exemplo mais enfático ainda com o próprio Drax, né? O Drax, ele não é tão bobão que nem ele é no cinema, né? Aí isso é aquela coisa, tipo, serve para tentar ali tirar algumas risadas do telespectador que tá ali concentrado na história e dar uma amenizada nas cenas mais tensas, mais pesadas, assim, vamos dizer. Enfim, é basicamente isso. E uma coisa bacana que eu tenho a ressaltar aqui, falando do Drax, né? O Drax é tirado de imbecil o tempo todo no filme. E, na verdade, ele tem uma profundidade de história muito boa. E o grande ápice ali no terceiro ato, que é o que finaliza o filme, mostra isso e traz a importância de cada uma dessas personagens, né? E o Drax, ele consegue crescer. Eu acho a atuação do Dave Bautista muito, muito fraca. Não só em Guardiões da Galáxia, mas de uma forma geral. Eu não acho o Dave Bautista um cara tão legal como ator, né? Eu não acho ele tão incrível assim, que nem ele é ovacionado em muitas vezes. E eu acho que ele entrega muito pouco do tanto que falam dele, né? Enfim, eu acho que muito se dá da atuação do Drax em relação a isso. Talvez o Drax fosse muito mais legal se fosse um outro ator e tivesse um roteiro melhor, né? Enfim. E é uma coisa assim. O Drax, desde o primeiro filme, assim, nunca foi muito interessante aos meus olhos, né? Mas ele tem sim a sua importância dentro da equipe e com certeza, tipo, faz aí um. Ele ganha uma profundidade muito maior nesse filme e se torna algo assim memorável. Acho que todos eles tiveram um desfecho muito bom para a finalização dessa história. E muito se dá também ao trabalho do James Gunn. Você vê que o cara, de fato, ele tem uma paixão pelo que ele faz que é muito cativante, né? A maneira como ele consegue fazer
essas personagens desinteressantes darem certo é muito legal. É como eu falo, ali dos Guardiões mesmo, que eu gosto mesmo, é o Rocket e o Quill. Mas, por exemplo, a Nebulosa nesse filme, ela ganha um peso maior aqui. Ela tem uma relevância muito melhor, né? Isso já vem sido desenvolvido desde o segundo filme. Tem a passagem ali da Nebulosa pelo filme dos Vingadores, né? Com o Ultimato e tudo mais e tal. E a Nebulosa aqui, ela ganha uma relevância que é muito bacana. Você torce por ela. Eu, particularmente, queria muito mais ver a Karen Gillan em cena do que a Zoe Saldanha como Gamora, né? Então, tipo, isso é muito bacana, porque aquela coisa, aquela personagem que era uma coadjuvante, uma personagem ali secundária, às vezes até terciária, ela se torna tão interessante quanto os outros que têm o seu brilhantismo ali sempre em evidência, protagonizando aquela história, né? E a Nebulosa ali, ela ganha um papel muito mais importante aqui e se torna de fato ali uma guardiã da galáxia, faz parte, entra para a equipe ali de uma forma muito merecedora. Isso é muito legal mesmo. Ou o outro ponto fraco que eu achei do filme, aqui falando com vocês, é exatamente o autoevolucionário, né? A, a relevância que ele tem nesse filme é no começo, né? Tem muito a ver com o papel do Rocket, que eu vou conversar com vocês daqui a pouquinho, mas é aquela coisa, tipo, você vê que é um cara megalomaníaco, paranoico, que tem a sua invenção e, tipo, pasmem, ele fica louco por aquilo, né? Só que é um cara também muito poderoso, extremamente poderoso, que acaba sendo nerfado e em algum momento ali do filme não usa seus poderes para absolutamente nada. A única hora que você vê uma ponta de poder do alto evolucionário já é no terceiro ato do filme, quando ele precisa se livrar de uma situação que é totalmente desnecessária para tanto poder, sabe? É isso. Como eu falo para vocês, aqui no ponto dos Guardiões da Galáxia, por exemplo, a história em si, ela se completa por si só, né? E quando você começa ali ver o início do filme, tocando Creep, do Radiohead, e, e você começa a ver a vibe da qual o Rocket tá curtindo aquele som, é muito louco, porque a música praticamente profetiza tudo que o filme vai te mostrar, né? E você tem essa coisa legal na história. Chegando aqui na história do Rocket, passando brevemente pela história do Quill, né? O filme ele passa pela depressão que o Quill está sentindo pela perda da Gamora, né? Ele não consegue, de alguma forma, superar essa perda, né? Para quem assistiu no Disney o episódio de Natal, o que vocês viram no Disney particularmente uma introdução do que o Quill está passando aqui. E ele está sofrendo com tudo isso. Só que ele se vê também na missão de resgatar o melhor amigo dele. E ele precisa ter força, ele precisa lembrar que ele é um guardião da galáxia e ele tem que correr atrás para salvar a vida do Rocket, né, durante o filme todo. E é muito legal. Zoe Saldanha como Gamora. O que eu tenho para falar dela, tipo, é uma bela participação especial, né? Como eu falei, tipo, a equipe em si, aquela que a gente conhece desde o primeiro filme, é aquela, né? E em algum momento você encontra aquilo. No terceiro ato,
basicamente você encontra aquela equipe de volta, né? Só que é aquela coisa, tipo, é uma personagem que aparece muito pouco, ela tem pouquíssimo tempo de tela e aparece só para fazer o que precisa ser feito, nem mais e nem menos, né? Então é basicamente isso. Não tenho o que falar, não tenho o que adicionar em referência a isso. Ela termina o papel dela como Gamora, né? Já foi falado aí que não se sabe qual é o futuro dos Guardiões da Galáxia, apesar do filme trazer na cena pós-crédito, na segunda cena pós-crédito, que o Senhor das Estrelas vai voltar, né? Mas aquela coisa, a primeira cena pós-crédito, por enquanto, ela mostrou o que será os Guardiões da Galáxia dali para frente. O que a Marvel vai fazer com esses Guardiões, não se sabe. Até porque na equipe ficou, da equipe original mesmo, ficou o Rock, o Groot e o Drax, né? Da equipe original. A Gamora está com os mercenários, né? E o Quill volta para a Terra. É isso. Enfim, agora vamos falar da história do Rocket. Que legal. O Rocket ele tá passando por uma espécie de crise existencial, se é que eu posso falar assim. Ele se remói pela saudade que ele tem dos amigos que ele conheceu quando era pequeno, mas ele não consegue encontrar sua própria identidade, né? Para quem não sabe, contextualizando o que eu estou falando aqui, ele está preso em memórias do passado, lembrando de como ele foi criado, né? E isso tem muito a ver com o papel do autoevolucionário. Logo no início do filme você já é pego de cara, e o filme ele faz questão de te apunhalar pela barriga por isso. Por quê? Porque é muito forte o início do filme, né? E você vê o Rocket lembrando dessas coisas, mas ele guarda tudo para ele. Ele não conta, ele não divide com ninguém isso, né? Em dado momento do filme, quando os guardiões descobrem o porquê de que tudo aquilo está acontecendo, a Nebulosa até cita: isso foi pior do que o Thanos fez comigo. Olha só o tamanho da situação. E é muito punk. É difícil você não se emocionar com a história do Rocket. Uma coisa bacana que eu gostei aqui é a forma como eles colocam a amizade do Rocket com algumas outras criaturas que foram criadas como ele. E é muito louco porque você vê aquela questão da importância da inclusão, né? Você vê um leão marinho com uma espécie de cadeira de rodas embutida, você vê uma lontra com braços mecânicos e um coelho com pernas de aranha. É muito louco isso. É como se eles fossem androids, Frankensteins, assim, sabe? E é muito pesado isso, porque você vai acompanhando as memórias do Rocket e aquilo mexe com você de uma forma que é difícil você não se sensibilizar com aquilo. É muito difícil. E você vê um grupo de pessoas desajustadas fazendo de tudo para salvar a vida do amigo. É muito louco. Tipo, são vários personagens com diversas diferenças em atritos pessoais tentando fazer aquilo dar certo, todos por um. É muito louco isso. Tipo, lembrar das cenas, lembrar da aventura em si é algo muito forte, de fato. E é isso que me traz fazer esse vídeo para vocês, porque quando a gente fala da história do Rocket, é difícil você ver hoje, por exemplo, pessoas desajustadas dando certo.
acho que a parte família de Guardiões da Galáxia é muito louca, porque é aquela coisa. Às vezes você não se dá bem com a sua irmã por causa de diferenças que vocês têm, mas juntos vocês são incríveis, trabalhando juntos, sabe? E aquilo, quando você vê, tipo, os planos desajustados dando certo, é muito legal e você torce por isso o tempo todo, né? Apesar de você também ver ali muitas coisas da hora, assim, tipo, que nem a nave do Alto Evolucionário parece a Arca de Noé, assim, sabe? Momento quando eu falo das mortes que a gente vê, o Drax, ele sofre um dano muito forte que ali você fala, morreu, né? Mas não morreu. O Quill, quando você vê o Quill, de fato, o Quill ali morreu. Para mim morreu, né? Mas deram um jeito de não matarem. É muito foda. Quando o Quill faz o que faz, o coração torce, assim. É como se você fosse, assim, ó, tirar a água do pano molhado, assim. Torce demais isso tudo. Cara, é difícil não falar do Guardiões da Galáxia sem você não ter essa emoção dentro de você. É muito bonito, é muito legal, né? Eu passei quase uma semana acompanhando notícias com as pessoas falando que o filme era incrível, que isso e que aquilo, e de repente, na hora que eu estou lá vendo o filme de fato, eu falo, já sei que vai ser um filme bom, não sei o que, ok, vamos lá, vamos sentar. Só que quando você senta e você começa a assistir um filme, você não consegue mais parar de ver, sabe? Tipo, não é aquela coisa que dá pra você assistir com o celular do lado, porque a partir do momento que você bate o olho na tela, você quer continuar vendo. Isso é muito legal. E o filme vai te ganhando todo o tempo, delicadamente, sensivelmente. Ele não força nada, né? Tem sim as cenas de ação que são muito legais, inclusive, complementam bastante a história, mas aquela coisa, se não tivesse, não ia fazer diferença nenhuma. Outra coisa muito legal é a questão de tudo que envolve os entornos da história não é, não apagam de maneira nenhuma o brilho da história principal. Isso que é muito legal. É como eu falei, independente de ter o alto evolucionário lá ou não, o Adam Warlock lá ou não, é muito sensacional. Por mais bobo que o Adam Warlock seja, uma das cenas mais legais do filme tem a ver com ele. E eu acho incrível isso. Que também é uma cena muito forte, principalmente essa semana, com relação à Semana do Dia das Mães. É uma baita cena. Então, cara, o que eu posso falar para vocês é que se preparem para se emocionar, se preparem para curtir esse filme, se preparem principalmente para vocês refletirem sobre tantas coisas que vocês podem perder em um estalar de dedos. Pois é. Bom, galera, eu fico por aqui. Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima, pessoal!